Você já ouviu falar da lendária Atlântida, o continente perdido que intrigou a humanidade por séculos? Hoje, mergulharemos nas teorias, mistérios e especulações que cercam a Atlântida. Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto exploramos as diferentes hipóteses sobre sua localização, seus habitantes e seu misterioso desaparecimento. Será que a Atlântida realmente existiu, ou é apenas um conto lendário? Acompanhe-nos nesta busca pelo enigma da Atlântida. A Atlântida é uma lendária ilha ou continente cuja primeira menção conhecida remonta a Platão em suas obras Timeu ou a Natureza e Critias ou a Atlântida. De acordo com os relatos de Platão, Atlântida era uma poderosa nação naval que existiu para lá das colunas de Hércules e que conquistou partes da Europa Ocidental e África por volta de 9600 a.C. No entanto, após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, a ilha de Atlântida afundou no oceano em um único dia e noite de infortúnio. A existência da Atlântida tem sido objeto de debate ao longo da história. Alguns estudiosos argumentam que a história de Platão pode ter sido inspirada por eventos antigos, como a erupção do vulcão de Tera ou a Guerra de Troia, enquanto outros sugerem que ela pode estar relacionada a acontecimentos mais contemporâneos, como a destruição da cidade de Elique em 373 a.C. ou a invasão mal-sucedida de Atenas na Sicília em 415 e 413 a.C. No entanto, é importante observar que a história da Atlântida era amplamente ignorada na Idade Média e só foi redescoberta por humanistas na Idade Moderna. A descrição de Platão inspirou obras utópicas de escritores renascentistas, como Francis Bacon em Nova Atlântida. A lenda da Atlântida também influenciou a literatura, a ficção científica e o cinema, tornando-se uma referência para especulações sobre civilizações pré-históricas avançadas perdidas. A Atlântida é um tema lendário que remonta à antiguidade e que foi mencionado pela primeira vez por Platão em seus diálogos Timeu e Critias. Segundo a narrativa de Platão, a Atlântida era uma ilha localizada além das colunas de Hércules, o que hoje é conhecido como o Estreito de Gibraltar, marcando a entrada do Mediterrâneo no Oceano Atlântico. Nessa ilha, a cidade de Atlântida floresceu como parte do reino do deus Poseidon, enquanto Atenas ficou sob a proteção da deusa Atena. Uma parte fundamental da lenda envolve a história de Clito, uma jovem órfã que vivia nas montanhas centrais da ilha. Poseidon apaixonou-se por ela e, para estar com Clito, ele criou uma série de muralhas de água e fossos ao redor de sua morada. Desse relacionamento, nasceram 5 pares de gêmeos, sendo o mais velho chamado Atlas. Os descendentes de Clito e Poseidon governaram diferentes distritos da ilha, reunindo-se anualmente no centro da ilha, onde havia um palácio e um templo dedicado a Poseidon, decorados com ouro. Durante o festival, os monarcas caçavam touros, bebiam seu sangue e comiam sua carne, enquanto trocavam cumprimentos sob a luz da lua. A Atlântida era uma ilha extremamente rica em recursos naturais, incluindo ouro, prata, cobre, ferro e um metal chamado oricalco, conhecido por seu brilho como fogo. A ilha era caracterizada por suas construções de pedra nas cores branca, preta e vermelha, com inúmeras pontes, canais e passagens fortificadas entre os distritos, protegidos por muros de bronze e estanho. No entanto, a Atlântida, segundo a narrativa de Platão, enfrentou um desastre natural que a destruiu cerca de 9.000 anos antes de sua própria época. A causa desse desastre é debatida, variando desde terremotos e tsunamis até teorias mais recentes, como o impacto de um cometa. A lenda também sugere que os Atlantes foram dizimados devido às suas ambições de conquistar o mundo. Diferentes tradições e interpretações da lenda da Atlântida existem, e algumas delas afirmam que os Atlantes eram vizinhos dos líbios e foram destruídos pelas Amazonas. Outros ainda argumentam que os habitantes da Atlântida eram uma civilização altamente avançada que previu sua destruição iminente e emigrou para a África, onde se tornaram os antigos egípcios. Na cultura popular do século XX, a Atlântida frequentemente aparece em histórias em quadrinhos, filmes e desenhos animados como uma cidade submersa, muitas vezes habitada por sereias ou outros seres subaquáticos. Essas representações variam amplamente, desde retratos fiéis à narrativa de Platão até interpretações mais fantasiosas. Teoria platônica.
A fonte primária da lenda da Atlântida é o filósofo grego Platão, que descreveu a ilha em seus diálogos Tímeo e Crítias. Ele afirmou que a Atlântida estava além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, e próxima a uma região chamada Quadrilátero de Canais. Descreveu uma cidade circular cercada por canais e muralhas impressionantes. Segundo Platão, a Atlântida foi destruída por um desastre natural cerca de 9.000 anos antes de sua época. Teoria de Tântares. Alguns pesquisadores propõem que a Atlântida é uma versão grega da cidade perdida de Tântares, relacionada ao rei Tântalo. Essa teoria sugere que a história da Atlântida pode ser uma adaptação grega de uma lenda anterior. Tântalo era uma figura da mitologia lídia, e a antiga cidade de Tântares, também conhecida como Cípelo, teria sido destruída por um grande terremoto e afundado em um lago. Teoria da Antártida. Na década de 1960, o professor Charles Apgood propôs a ideia de que o movimento das calotas de gelo nas regiões polares poderia ter deslocado os continentes, incluindo a Antártida, para diferentes posições ao longo do tempo. Graham Hancock, um jornalista, sugeriu que a Atlântida poderia ser a Antártida em uma época anterior, quando estaria localizada mais acima no Oceano Atlântico. No entanto, essa teoria enfrenta críticas de cientistas, que argumentam que o peso das calotas de gelo não seria suficiente para mover continentes inteiros. Embora essas teorias tenham sido discutidas e debatidas ao longo dos anos, é importante ressaltar que a existência da Atlântida permanece em grande parte no reino da especulação. A ausência de evidências concretas e o caráter lendário da narrativa de Platão tornam difícil confirmar a localização ou a existência real da Atlântida. Portanto, a Atlântida continua sendo um mistério envolto em lendas e interpretações diversas. Há várias hipóteses e especulações sobre a localização geográfica da Atlântida. Diferentes teóricos propuseram várias regiões como possíveis locais da lendária ilha. Aqui estão algumas das principais hipóteses. Ilhas do Atlântico. Muitas teorias sugerem que a Atlântida estava localizada em algum lugar no Oceano Atlântico. Isso inclui locais como as Ilhas dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. A ideia é que a Atlântida teria sido destruída por movimentos bruscos da crosta terrestre nessa região. No entanto, a ausência de evidências arqueológicas concretas torna difícil confirmar essa teoria. América pré-colombiana. Alguns pesquisadores acreditam que a Atlântida pode ter sido uma civilização na América pré-colombiana, como os Olmecas na América Central ou a cultura Chavin nos Andes. A ideia é que essa civilização teria sido culturalmente avançada e rica em ouro e pedras preciosas, semelhante à descrição de Atlântida por Platão. Terremotos comuns nas áreas poderiam ter contribuído para o desaparecimento dessa civilização. Minoicos e Creta. Uma teoria sugere que a Atlântida pode ser uma mitificação da cultura minoica que floresceu na ilha de Creta até o final do século XVI a.C. Os micênicos, ancestrais dos gregos, tiveram contato com essa cultura tecnologicamente avançada, e as histórias sobre eles podem ter se transformado em lendas sobre a Atlântida. 2 terremotos e maremotos no mar Egeu podem ter destruído a civilização minoica. Antártida. Uma teoria mais recente sugere que a Atlântida poderia estar localizada sob a superfície da Antártida. Isso é baseado em especulações sobre mudanças na crosta terrestre devido ao movimento das calotas de gelo. No entanto, essa teoria enfrenta críticas, e não há evidências concretas que a apoiem. Teoria do Google Earth. Um engenheiro aeronáutico sugeriu, com base em imagens do Google Earth, que a Atlântida poderia estar localizada no Oceano Atlântico, perto da Ilha da Madeira. Ele apontou para contornos que se assemelhavam à descrição de Platão sobre os canais e a grandeza da Atlântida. No entanto, essa teoria carece de evidências sólidas. Teoria de Tartessos. Alguns estudiosos sugerem que a Atlântida poderia ser identificada com a antiga cidade de Tartessos, localizada na Península Ibérica. No entanto, essa teoria é controversa e não amplamente aceita. É importante observar que a busca pela Atlântida continua sendo uma questão em aberto, e nenhuma das teorias propostas foi comprovada. A falta de evidências concretas e o caráter lendário da narrativa tornam a localização da Atlântida um mistério não resolvido na arqueologia e na pesquisa histórica.
Espero que tenham desfrutado desta viagem à Atlântida e tenham encontrado as teorias e histórias fascinantes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para nos apoiar. Se ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão de inscrição e ative o sino para receber notificações de futuros vídeos. E agora, gostaríamos muito de ouvir as suas opiniões e teorias nos comentários abaixo. O que você acha sobre a Atlântida? Compartilhe suas ideias conosco. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.